nós estamos aqui para gravar o nosso primeiro vídeo da série Descobrindo a Cidade. E hoje, então, nosso encontro, nós vamos falar um pouquinho da estátua de Dom Pedro II, que fica aqui na praça principal da cidade de Petrópolis, que no último dia 5 de fevereiro completou 110 anos. O projeto de se construir essa estátua em homenagem a Dom Pedro II teve início no ano de 1904, e ela provocou assim, uma série de discussões em torno da figura do imperador e trouxe também à tona o debate sobre a transladação dos restos mortais dos imperadores, como também a revogação do decreto de banimento da família imperial. Todos esses projetos para revogar o decreto já haviam sendo discutidos logo depois do golpe de 1889, que deu fim à monarquia. Surgiram, então, várias iniciativas nos estados de Minas Gerais, do Ceará e do Rio de Janeiro, e isso tudo porque a República estava vivendo um momento político muito conturbado, enfrentavam várias situações de fragilidade, de instabilidade, como a revolta da vacina em 1904, a greve dos portuários nas cidades do Rio de Janeiro e de Santos, e essa discussão dentro da Câmara, eles tinham receio de que, trazendo essa estátua, quer dizer, fazendo esse projeto, uma homenagem ao chefe de Estado do antigo regime. Então, qual foi a tônica da campanha? Esses homens, eles tinham uma preocupação sempre de ressaltar que isso não era uma homenagem ao chefe de Estado deposto, de maneira nenhuma. Era, sim, uma homenagem ao fundador da cidade de Petrópolis. Então, era uma homenagem ao Pedro de Alcântara e não ao imperador Dom Pedro II. Esse projeto, então, ganha força com o apoio de uma sociedade que vai ser criada em 1905 no Rio de Janeiro, pelo conselheiro importante, que foi o Visconde de Ouro Preto, o seu filho, o Conde de Afonso Celso. Eles vão se reunir para criar essa sociedade de reverência à memória do imperador Dom Pedro II, e um dos primeiros projetos é justamente apoiar essa ideia de criar estátuas em homenagem a Dom Pedro II. Duas primeiras seriam uma no Ceará, que só acaba acontecendo em 1913, e a de Petrópolis. É claro que a escolha desses dois lugares, o Ceará e Petrópolis, tinha uma razão de ser. Ceará, por ter sido a primeira província, né, a libertar os escravos, e Petrópolis, por ser a cidade de Pedro, a cidade que ele fundou. Havia também uma dificuldade na própria cidade, que foi que se criou uma polêmica grande, porque havia um projeto anterior, que era criar uma estátua em homenagem ao Major Júlio Frederico Keller. Ele, como a gente sabe, foi o responsável por traçar o projeto paisagístico da cidade. Então, essa polêmica durou durante muito tempo, era realmente uma discussão muito fervorosa nesse sentido. Então, o projeto ele vai seguindo. Esse primeiro grupo a se reunir aqui na cidade, no estabelecimento comercial do Olive, do Napoleão Olive, e outros se reúnem e depois criam uma comissão. Essa comissão vai funcionar mais ou menos por 2 anos, e depois muda-se essa comissão até chegar uma comissão executiva, promotora, assim, vamos dizer, a última que deu mesmo força ao projeto e acabou conseguindo a estátua, né? Erigir a estátua, que deu certo. Esse grupo, que era um grupo forte, que tinha o Conde de Afonso Celso, já neste momento, o presidente do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, tinha, por exemplo, Alcebiades Peçanha, que era irmão do presidente Nilo Peçanha. Então, isso tudo ganha força, né? E aí eles acabam concretizando essa ideia. Então, na verdade, essa estátua de Petrópolis, ela vai ser a primeira estátua de Dom Pedro II em praça pública, porque desde a época do Império, quando ele era o chefe de Estado, né, era o imperador, ele sempre recusou essa ideia de colocar, de fazer, né, de construir estátuas em sua homenagem. Por exemplo, na Guerra do Paraguai, quando ele recusou isso e sempre disse que o dinheiro deveria ser aplicado para a construção de escolas. Então, aí a gente entende essa coisa, assim, a importância dessa estátua. E aí a gente tem que refletir um pouco, né? Como uma estátua de Dom Pedro II, em plena o ano de 1911, né? Inclusive, a ideia era que se fizesse isso em 1910. Então, a gente encontra documentos com
inauguração com o ano de 1910, mas foi um erro, porque ela teve uma série de entraves e não pôde ter a inauguração em 1910. Foi necessário um grande movimento aqui na cidade de Petrópolis para estratégias mesmo, adotar estratégias para reabilitar essa imagem da família imperial aqui na nossa cidade. Eles colocaram retratos dos imperadores e do Keller ali na Câmara Municipal, no Salão Nobre. Eles colocaram também retratos do imperador e da imperatriz Teresa Cristina em vários colégios. Houve um movimento nesse sentido. A cerimônia do assentamento da pedra fundamental ocorre, então, em 20 de dezembro de 1908. A solenidade de uma pedra fundamental é o quê? Exatamente um bloco de pedra que se coloca ali acima de uma fundação de uma construção. Então, é o marco daquela construção que vai ter início. Então, ali se reúne, na época, cerca de 100 pessoas comparecem nessa solenidade. E aí é um fato muito curioso, porque essa comissão, desde 1904, tudo que eles faziam e era publicado nos jornais da cidade, eles enviavam mantinham informada a princesa Dona Isabel no exílio. Então, quando houve finalmente essa solenidade do lançamento da pedra fundamental, a comissão confeccionou um álbum que eles colocaram na Tribuna de Petrópolis, um álbum feminino. Então, nós descobrimos, durante a pesquisa, esse álbum no acervo da família imperial. É um álbum muito bonito e a única fotografia desta solenidade. Não existe outra nos acervos públicos. Nós só temos essa imagem que a gente conseguiu recuperar, como vocês podem ver aí. A Comissão Executiva do Monumento à Memória de Dom Pedro II fez várias consultas aos artistas brasileiros e estrangeiros, porque era o momento de se executar o projeto da estátua, né? E tudo que essa comissão fazia era muito interessante. Eles colocavam num estabelecimento comercial para que o povo pudesse ver. Então, o povo ia acompanhando cada passo desse projeto. Então, eles fizeram consultas aos escultores, por exemplo, Benevenuto Berna. Depois, eles apresentam um outro que nós localizamos na revista Verão em Petrópolis, que há um estudo de um autor não identificado, que Dom Pedro II estaria de pé, em traje civil, usando casaca e segurando um chapéu. Esse projeto aparece, inclusive, no álbum que eu acabei de citar, que foi enviado para a princesa Dona Isabel. Depois, um outro projeto é de um escultor italiano, Amadeo Zani. Essa estátua em gesso faz parte do acervo do Museu Imperial. E nos jornais sempre dizem que essa maquete, por exemplo, ficou também lá na vitrine dessa loja aqui na Rua do Imperador, para que todos pudessem ver. Haveria depois uma comissão para julgar e aprovar qual seria o melhor projeto. Depois também teve um escultor paulista, que foi autor da estátua do Conde Penteado, ofereceu também seus serviços, mas depois o grande e famoso escultor Rodolfo Bernardelli, que era diretor da Academia Nacional de Belas Artes, mas esse nem apresentou projeto porque ele disse que estava com excesso de trabalho. E aí, diante dessa recusa do Bernardelli, a comissão resolveu recorrer a esses artistas estrangeiros, por exemplo, Maurice Charpentier, e veio Jean Magru, que apresentou 2 trabalhos, 2 maquetes. Quem venceu o concurso foi o Charpentier. Só que, diante da opinião pública e da Tribuna de Petrópolis, do Arthur Alves Barbosa, especialmente, grande parte do público gostou mais do projeto do Magru. Então, a comissão decidiu declarar o Magru o vencedor. Mas ele é curioso para a gente notar, porque eles solicitaram uma mudança ao artista. No projeto inicial, Dom Pedro II estava segurando um chapéu. E depois eles pediram que se substituísse por um livro. A ideia era realmente mostrar Dom Pedro II um homem ligado às artes, às ciências, um estudioso. Queriam passar essa figura mesmo de um homem dedicado à cultura, por tudo que ele fez. Tem como a gente comparar com o projeto, né? Que aparece numa fotomontagem que vocês estão vendo aí, no centro a estátua, ladeada por todos os retratos dos membros dessa comissão. Outra polêmica, né, foram várias polêmicas, também teve uma polêmica grande que a comissão enfrentou, que foi justamente críticas. Muitos achavam que o autor dessa estátua deveria ter sido um brasileiro. E o conde de Afonso Celso, que era o presidente da comissão, ele declara, né, que houve várias tentativas neste sentido, mas que foram frustradas. Então, ele começa a defender o próprio artista Jean Magru,
dizendo que ele era um notável artista, era premiado, né? E também ele defende, aí é muito interessante isso, a legitimidade da autoria francesa. E aí ele relembra nos jornais que quando Dom Pedro II morreu, lá no exílio, em Paris, o governo brasileiro nem um telegrama mandou, não se manifestou, e o governo francês prestou honras de chefe de Estado a Dom Pedro II, né? Então, a gente tem que lembrar que Dom Pedro II era membro do Instituto de França, amava a França, como o Conde Afonso Celso diz, como todo latino ama a França, ou melhor, todo intelectual considera a França como a sua segunda pátria. Então, ele sai nessa defesa. Uma outra coisa também muito interessante que o Conde Afonso Celso nos informa é que várias vezes a princesa Dona Isabel visitou o ateliê desse artista para ver o trabalho. O artista achou ela muito parecida com o pai e ela posou no ateliê 2 ou 3 vezes para o Jean Magru, diante da notável semelhança que havia entre ela e o seu pai. Ela ficou bastante emocionada, disse que tinha sido um dos melhores retratos do pai dela. É importante a gente dizer que esse artista, ele tem outras obras muito importantes aqui no Brasil, especialmente na cidade de Petrópolis, né? As figuras jacentes de Dom Pedro II e de Dona Teresa Cristina, que estão no mausoléu da nossa Catedral de Petrópolis, é também de autoria dele. E como aquela estátua de São Pedro de Alcântara, de 1925, uma estátua de mais de 3 metros, que foi doada pela baronesa de São Joaquim, né, encomendada, grande benfeitora, junto com a princesa Dona Isabel, da nossa catedral. Essa imagem, ela pesa 2.500 quilos e mede 2,80 metros de altura. Então, ele era um artista muito conceituado, por isso essa defesa do nosso Conde Afonso Celso. O serviço de fundição dessa estátua teve início em janeiro de 1910, em agosto todo o trabalho já estava concluído, né? Antes de embarcar para o Brasil, a estátua, ela ficou exposta lá no ateliê do Jean Magru em Paris, mereceu elogios de todos que foram conferir o trabalho. Eu acho importante a gente dizer quem foi lá visitar e ver essa obra de arte. A própria Dona Isabel, seu marido e seus filhos, o Marechal Hermes da Fonseca, né, o presidente da República, o José Carlos Rodrigues, que era o redator-chefe do Jornal do Comércio. Os jornais comentam que a Dona Isabel realmente ficou assim, com muita emoção, muito emotiva ao contemplar o bronze, que, em sua opinião, né, como eu disse, foi o melhor retrato de Dom Pedro II. Essa estátua embarca para o Brasil em novembro e chega no Rio de Janeiro em 7 de dezembro de 1910. Logo assim, a comissão começa a trabalhar, especialmente o Conde Afonso Celso, para dispensar as formalidades exigidas, né, pela alfândega, os direitos atuaneiros, mas isso, enfim, apesar de isenção do pagamento, que tinha sido concedida pelo ministro da Fazenda, a comissão ainda teve que pagar uma quantia proveniente de taxas. Ela veio para Petrópolis, transportada da Praia Formosa até a cidade aqui, pela Leopoldina Highway, gratuitamente. E aí, em 12 de janeiro de 1911, quer dizer, um mês antes de ser inaugurada, foi colocado aquele pedestal que a gente conhece, de granito, lá na Praça Dom Pedro de Alcântara. Esse espaço foi escolhido pela própria Câmara Municipal para receber a estátua. Essa escolha, a gente tem que lembrar, que se reveste de múltiplos significados. Primeiro, por a estátua estar localizada no centro da cidade, né? Vamos dizer assim, no coração da cidade. Delimitava esse espaço. E ela estava também na praça que leva o nome do homenageado. Então, isso estabelece de imediato uma relação direta entre o monumento e aqueles que estão passando, né? Interessante essa escolha da Câmara Municipal. A planta do pedestal foi projetada também por um outro arquiteto parisiense, o Félix Debat, seguindo as instruções do Jean Magru, ambos eram amigos, né? Esse projeto chega aqui em junho de 1910 e começou a ser executado pelo Heitor Lévy, que era estabelecido na Rua da Carioca, no Rio de Janeiro. O granito empregado, segundo consta, ele foi extraído daqui das pedreiras do Costa Gama e doado pelo negociante capitalista, o Domingos de Souza Nogueira, um homem bastante rico. E ele já havia feito essa oferta desde o início do projeto, lá no ano de 1905. Então, se começaram as obras da praça, propriamente dita, né?
ajardinamento, tudo isso para que pudesse ficar tudo pronto para receber a estátua. Ela foi fundida em Paris, como nós dissemos, ela mede 2,20 m de altura e pesa 1.800 quilos. Segundo a Tribuna de Petrópolis, disse que toda a despesa ela foi 25 mil contos de réis, mas toda a quantia ela foi proveniente, né? Ela foi arrecadada através de subscrições populares, de festivais e donativos em dinheiro e material de construção. Houve uma mobilização para que esse projeto desse certo aqui na cidade. Finalmente, chegamos ao dia da inauguração da estátua, dia 5 de fevereiro de 1911. A cidade se preparou muito para esse grande evento. O presidente chegou na cidade às 12h20, logo foi para a residência do Barão do Rio Branco, que era o ministro das Relações Exteriores. O Barão do Rio Branco, na verdade, ele foi grande responsável pelo diálogo dessa comissão executiva e do governo. Como eu já disse lá no início, havia essa questão ainda da monarquia e da república, porque a gente não pode, da minha análise, pensar que não havia ainda uma intenção de uma restauração da monarquia. Quer dizer, a causa existia, mas os meios não. Então, assim, era difícil se pensar que isso pudesse dar certo, enfim, eram muitas as dificuldades encontradas por esse grupo que pretendia restaurar a monarquia, mas mesmo assim havia dentro do governo um grupo que ficava receoso e sempre com essa dificuldade, afinal de contas, era a República saudando e homenageando o antigo chefe de Estado, né? Dom Pedro II. Então, isso, como eu disse, provocou sempre muitas dificuldades. Mas, então, o Barão do Rio Branco, como ministro das Relações Exteriores, foi o grande interlocutor entre a comissão, né, e o governo. A gente vê pelas fotos que foram construídos 2 estrados especiais, um destinado ao presidente da República, às autoridades federais, estaduais e municipais e ao corpo diplomático. E o outro às instituições literárias, científicas, os clubes recreativos. A comissão executiva do monumento ocupou os lugares à esquerda do estrado do presidente da República. Então, às 15h começou a solenidade de inauguração. Primeiramente, quem discursou foi o conde de Afonso Celso, que era o presidente da comissão. Ele faz, então, solenemente a entrega da estátua ao município de Petrópolis. O segundo a discursar vai ser o presidente da República, que vai descerrar, enfim, que ou melhor, vai desvendar ali a estátua, seguido do presidente da Câmara Municipal de Petrópolis, que também faz um discurso, o João Werneck, e ele, então, recebe a estátua em nome do município. Que ele entrega ao município, o outro inaugura propriamente, que é o presidente da República, e, por último, é o presidente da Câmara recebendo a estátua. É interessante a gente comentar aqui, muito rapidamente, por que o presidente da Câmara Municipal e não o prefeito? Que a gente tem que lembrar que nós só vamos criar a nossa prefeitura aqui de Petrópolis em 1916, e nós estamos no ano de 1911. A Câmara, né, acumulava as 2 funções, tanto do legislativo quanto do executivo. Uma coisa para a época, assim, muito expressiva, foi o número de pessoas que compareceram à solenidade. Foram aproximadamente 3.000 pessoas, segundo os dados que eu encontrei. A Leopoldina Highway teve que colocar um trem especial para que as pessoas pudessem vir para Petrópolis. Então, foi realmente uma grande festa. Os condes que não podiam vir, porque ainda havia, enfim, uma dificuldade, eles ainda estavam, né, banidos, exilados, então eles não podiam comparecer. Então, quem os representou foi o Visconde de Ouro Preto, o conselheiro Silva Costa, que era o procurador da família imperial, e o Vicente de Ouro Preto. Todos os outros institutos estiveram presentes, como a Academia Brasileira de Letras, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, várias entidades de Petrópolis, como a Escola de Música Santa Cecília, a Sociedade Beneficente Petropolitana, Comunidade Evangélica, a Liga Operária do Alto da Serra, Sociedade Escolar de Quissamã, Centro Católico Petropolitano, enfim, toda a sociedade petropolitana organizada, enfim, estava presente na solenidade. E junto do presidente da República, todos os ministros
com exceção de 2 pastas que não puderam vir por estarem viajando, mas todos se fizeram presentes. Os embaixadores de diversos lugares, secretários, o núncio apostólico. A festa foi registrada por vários fotógrafos e foram tiradas, infelizmente não encontrei, os filmes, as vistas cinematográficas, né, de todas as cerimônias que aconteceram naquele dia, e foram muitas, fora aquela principal, que foi a própria inauguração da estátua. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo hoje. Aproveito para sugerir uma visita à Praça Dom Pedro, para que vocês possam, de perto, apreciar a beleza dessa obra de arte, que no dia a dia a gente, às vezes aqui, por trabalho, por várias coisas, a gente acaba não tendo tempo para ver as coisas bonitas e belas da cidade de Petrópolis. Então, compartilhem esse vídeo, comentem com os amigos, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!